Então, naquele período, houve toda uma reforma, era da ditadura militar, nós vivemos num sistema de ditadura militar. E, nesse contexto, o Brasil fez construiu uma relação com os Estados Unidos para combater o que os Estados Unidos chamava de perigo comunista no mundo. Então, isso foi o objetivo, quer dizer, isso foi a justificativa do golpe de Estado na época aqui no Brasil, de instalada a ditadura militar. Então, nesse período foi feito um acordo na área de educação do Brasil com os Estados Unidos, conhecido como o Acordo MEC-USAID, que era uma instituição americana que reformou o ensino brasileiro. Para que reforma o ensino? Primeiro, para retirar a capacidade crítica dos estudantes. Sim. Então, hoje você vê que há, nesse governo que está aí, que é um governo saudoso da ditadura, né, ele tenta banir da grade da escola pública, né, do currículo da escola pública, a sociologia, a filosofia, que dá a capacidade de analisar a realidade com um senso mais crítico. Então, essa reforma que ocorreu naquele período, ela, assim, destruiu a escola pública. O que aconteceu? A classe média, então, abandonou a escola pública. Naquela época, a classe média, se você pegar geração da época desses grandes, vamos dizer assim, elite baiana, né, da elite baiana, todos eles passaram pela escola pública na época. Sim, na década de 60, década de 60, 50, 40, né, até 70. Sim. Aí, quando houve a reforma, o que essa classe média fez? Abandonou a escola pública e aí se fortaleceu o que nós conhecemos hoje como esses colégios de elite, privado, caríssimos. Né? Então, depois eles entraram em crise, houve uma crise econômica, uma parte da classe média migrou para um outro processo, que foi a criação de cooperativas de educação. Sim. Eles não voltaram para a escola pública. Hoje ocorre um fenômeno de um retorno muito mais interessado em ocupar um espaço da política pública. Porque no governo Lula foi instituído a política de cotas, né, como nós conhecemos, política de cotas de acesso à universidade para estudantes de escola pública e uma subcota para estudantes negros. E o senhor, na época, no parlamento, foi uma voz ativa, né? Eu vivi todo esse processo de aprovação dessas políticas públicas no período do Lula e da Dilma. Né? O que está acontecendo? Como você tem uma cota para estudantes que estudarem todo o seu período na escola pública, aí uma parte da classe média está voltando para a escola pública só para ter acesso a essas cotas. Mesmo considerando que a qualidade da escola pública hoje continua num patamar lamentável, né? Sim. Lamentável. Então, voltando ao período que eu cheguei aqui o racismo ele se apresentava com mais nitidez, vamos dizer assim, né? Mais nitidez. Então, quando eu estava no Colégio Duque de Caxias, participei de vários movimentos de contestação à ditadura militar, passeatas, né? A polícia dando porrada em todos nós, né? Prendendo lideranças, enfim. E eu participei naquele momento, da década de 72, 73, de uma construção de uma das maiores, vamos dizer assim, organizações negras cultural do Brasil. Foi quando surgiu o ILEAE, em 1974. Ele surgiu com outro nome, inicialmente chamado de Mundo Negro, ou Poder Negro, na época. E isso foi um escândalo. A ditadura militar veio para cima, inclusive em 75, que foi o primeiro desfile do ILEAE no Carnaval, a Polícia Federal acompanhou o bloco. Existia uma perseguição. Para perseguir mesmo. Saiu mais ou menos. Hoje o ILE sai com 3 mil, 4 mil pessoas, aquela multidão. Na época era 100 pessoas, 80 pessoas. E a ditadura ali em cima, né? Na verdade, a ditadura militar, ele acompanhava passo a passo da movimentação da militância negra no Brasil. Porque nesse período você tinha um grande, vamos dizer assim, um grande processo radicalizado nos Estados Unidos, por direitos civis. Aí tem essa liderança que passou a ser conhecida no mundo todo, o Malcolm X, né? O Martin Luther King, Angela Davis, na área da cultura você tinha o James Brown com a música negra americana, você tinha na área do boxe, ficou muito conhecido mundialmente, o Muhammad Ali, que antigamente o nome dele era Cassius Clay, ele se converte ao islamismo e mudou de nome, se negou a ir para a guerra
para ir lutar na guerra do Vietnã, se negou, e ele perdeu o título de campeão mundial por causa disso, né? O governo americano tirou o título dele. Enfim, então eu vivi todo aquele período ali. Sim. E quando foi em 1978, 4 anos depois do Ilê, aí nós fundamos o Movimento Negro Unificado. Esse movimento foi uma espécie de, eu diria que foi um ponto de convergência no século XX de toda a militância negra no país inteiro em torno dessa organização. Né? Então você tinha em vários estados muitas organizações então, foi um locais. movimento nacional, né? Virou um movimento nacional, exatamente. Então você tinha muitos grupos locais. Aqui na Bahia você tinha um grupo de teatro Palmares e Naron, você tinha o grupo que se reunia ali no Corredor da Vitória, Instituto Cultural Brasil-Alemanha, era o Grupo Cultural Afro-Brasileiro. Você tinha grupos vários nos bairros, né, nas escolas. Então tudo se juntou no Brasil todo e criou o Movimento Negro Unificado. Esse movimento teve um papel central. Hoje, qualquer avaliação que se faça do avanço da luta contra o racismo no Brasil, a referência é exatamente o Movimento Negro Unificado, que ele construiu, inclusive, uma articulação a nível internacional. Sim. Sim. Nós tivemos muita relação com o movimento negro dos Estados Unidos, com a luta na época da década de 70 pela descolonização da África, dos países africanos de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Então, aqueles países, toda aquela região lutava contra o regime português colonial e a gente tinha muito contato com essa militância. A luta contra o apartheid na África do Sul, foi nessa luta que nós conseguimos trazer Nelson Mandela para o Brasil. E Nelson Mandela, sim, então, percorreu alguns estados, Rio de Janeiro, Salvador e Espírito Santo, se não me engano. Então, quando o Nelson Mandela chegou aqui, ele fez um discurso no Rio de Janeiro que a gente ficou escandalizado, porque a ditadura vendia um discurso para o mundo de que o Brasil não tinha racismo, que aqui era o paraíso racial. Maravilha. Sim. Aqui vigorava uma democracia racial. Então, quando o Nelson Mandela faz um discurso no Rio de Janeiro, dizendo que ele gostaria que a África do Sul, depois do fim do apartheid, fosse como o Brasil, aí nós ficamos apavorados. Então, quando ele chegou aqui, nós chamamos ele, botamos no canto lá e explicamos para ele o que era o Brasil. Sim. Aí, no discurso que ele fez aqui, nós fizemos um comício ali na Praça Castro Alves, ele então pediu desculpas aos negros brasileiros, porque ele não sabia, sim, da realidade brasileira. Ele, na verdade, ele foi, vamos dizer assim, instado a falar aquilo por conta de um discurso da diplomacia brasileira, oficial. Não é? Mas de certa forma impôs. Exatamente, ele não tinha informação real, sim, do que significava o racismo no Brasil, dos assassinatos, principalmente de jovens negros, sim, da perseguição policial, de uma série de uma estrutura montada para, vamos dizer assim, perseguir as manifestações negras. Até 1979, sim, aqui em Salvador, qualquer terreiro de candomblé que quisesse fazer um seu ritual, uma festa, tinha que pedir autorização a uma delegacia de polícia. Idêntico ao grupo de capoeira, né? Para bater capoeira era considerada uma coisa de vagabundo, de vadiagem, de malandro. O samba, as mulheres de acarajé, até o início do século XX, elas eram proibidas de sair pela rua vendendo isso. Então essa luta negra começou a modificar determinadas características, sim, do racismo. Claro que ele não acaba, ele se modifica, ele se transveste, sim, em outras formas de operação. Então, cada vez que você avança, conquista espaço, ele vem com outras formas de operação. Sim.